Bom, gente, para finalizar esse assunto aqui dos índios, por hoje, para a gente passar para os nossos exercícios, só vou falar um pouquinho do órgão que existe. Existe um órgão que ajuda a proteger, né, a cultura dos índios, para que eles não fiquem extintos, né, que eles se preservem lá no seu cantinho, que eles vivam do jeito que eles gostam de viver. É a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, tá? É a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Então, vamos lá. Página 65, os nossos exercícios. De acordo com o que estudamos, escreva o significado dos itens abaixo. Letra A, FUNAI, que nós acabamos de falar. B, reservas indígenas, é só ir lá no texto que tem lá bem especificado. C, função das reservas indígenas. Que elas serviam para quê? Essas reservas. 2, responda as perguntas. Quem trabalha na aldeia? Quem vive nela, né? Todos trabalham na aldeia, né? Como é feita a divisão do trabalho? Nós falamos isso, né, direitinho, dividimos lá e falamos isso. Letra C. O que os índios fazem enquanto aguardam o período da colheita? Volta no texto, dá uma olhadinha, bem específico, porque eu fui explicando a modo grosseiro. Lá, perto da colheita, tem o que eles faziam. O que herdamos da cultura indígena nos nossos hábitos e costumes? Nós herdamos muitas coisas, tem coisas até que a gente já se alimenta que foi também da cultura indígena. Na página 66. 3. Forme um grupo com seus colegas, que não vai ser possível agora, né? E escolha um desses povos indígenas para pesquisar. Então, nós vamos fazer essa pesquisa sem ser com o colega, nós vamos pesquisar no Google mesmo. Escolha um grupinho desse índio aqui, dos índios aqui citados, e faça essa pesquisa. Escreva no papel, tire uma foto, pode enviar para o meu WhatsApp, tá? Número 4. De acordo com o que você estudou, faça um texto sobre os grupos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses e ilustre-o. Então, você tem esse espaço aqui para você escrever. Escolha um, escreva um pouquinho só e ilustre aqui do lado. Complete os espaços com as informações relacionadas com o modo de vida dos indígenas. Então, a moradia, eles moravam em quê? Que forma? Eram casas, apartamentos? Que tipo de moradia? Vai escrever aqui. A alimentação deles, como é que era? Era o quê? Eles comiam o quê? Pizza? Hambúrguer? Aí vocês vão colocar aqui a alimentação deles. 6. Pesquise quais foram as causas da morte de um grande número de indígenas. Pensa, né? Contato com os portugueses, trouxe o que que transmitiu para eles? Pensa bem. Página 67. Marque um X nas alternativas corretas, certas. Os portugueses discriminaram os costumes indígenas. Foi verdade ou foi falso? Se foi verdadeiro, você marca um X. Os grupos indígenas foram chamados de nações por possuírem uma única língua. As terras que futuramente viriam a ser o território brasileiro não foram descobertas, mas conquistadas. Na sociedade indígena existem classes sociais diferentes, assim como na nossa. Os indígenas utilizavam os recursos da natureza para sobreviver, respeitando o ambiente. Aí você vai ver das alternativas quais são verdadeiras e vai marcar um X. Número 8. Os conflitos para a tomada das terras dos indígenas eram muito intensos.
fazendo com que os portugueses transmitissem até algumas doenças para os nativos. Escreva algumas dessas doenças. Lá no texto está dizendo, e eu até explicando, até disse uma, malária é uma, mas tem mais doenças lá. Você vai pesquisar e vai escrever. Vai pesquisar, não, vai voltar ao texto. 9. Sobre os costumes indígenas, pinte de acordo com a legenda. Vermelho para trabalho de mulheres e verde para trabalho de homens. Proteção da tribo. Caça e pesca. Derrubada de árvores e preparação da terra para plantio. Coleta de frutas. Preparo da comida. Página 68. Pesquise e escreva 2 contribuições deixadas pelos indígenas à nossa cultura. No vocabulário, no modo de falar, tem o que dos índios que a gente herdou? Nos alimentos, eu amo canjica, amo papa, amo pamonha. Já falei um monte. Nos costumes, tem danças, tem um monte de coisa que eles deixaram de costume aí pra gente. 11. Responda as perguntas a seguir. Quem saiu mais prejudicado na relação entre os europeus e os indígenas? Tá mole essa daqui, tá? Você vai ler as 2 opções e marcar a correta. B. Os nativos eram considerados um entrave para a ocupação das terras brasileiras pelos portugueses. Por quê? Entrave é meio que um problema, né? Porque se opunha, não queria que eles ocupassem as terras. Claro, as terras eram deles, eles estavam aqui primeiro, né? Por quê? Já até disse o motivo. Você pode responder do seu jeitinho, tá? C. Que métodos os portugueses usavam para tomar as terras dos nativos? Nossa, é muito difícil, né? Mas eles matavam, né? E transmitiam as doenças. Bom, vamos parar por aqui, porque depois, nas próximas aulas, nós vamos entrar em outras partes também, falando mais sobre as heranças indígenas, tá bom? Paramos aqui nesses exercícios, façam devagarinho, voltem o texto se necessário e podem responder de acordo com as palavrinhas que vocês conhecem, que não precisa necessariamente ser retirada do texto, pode ser do seu entendimento. Um beijo.